Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, novo reforço agora assinado com o São Paulo. Tem também volta muito importante, situação do André Silva, tem o Bobadilha que é interesse do Real Betis, tem um jogador aí mostrando grande superioridade no São Paulo Futebol Clube, situação do Hernan Crespo, tudo isso e muito mais neste vídeo aqui recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao ponto. São Paulo acabou de contratar mais um jogador, mais um volante. Vitor Noé, menino novo, jovem de 18 anos, que chega para reforçar a base do São Paulo e, após isso, já poder fazer a transição para o time principal. Era jogador do Jabaquara, né? Jogou durante um tempo no Jabaquara e ganhou destaque. São Paulo contratou, já está no bid, Vitor Noé, jovem de 18 anos, volante muito promissor. Isso aí cabe um destaque especial em relação a isso, porque é muito bom o que o São Paulo está fazendo. Para quem não sabe, tem uma nova prática, uma nova tendência do São Paulo, que é algo bem interessante, que é contratar jogadores para base mais velhos, seja de 15, 16, 17, 18, 19... até de 19 anos o São Paulo contrata para base. O que isso significa? Você contrata em uma etapa quase que final do jogador, da formação do jogador da base pro profissional. Isso é muito bacana, porque o São Paulo não tem todo, não é nem questão de custo, mas não tem todo o trabalho e a espera de formar, de ter que só esperar formar jogadores muito jovens, de 11, 12, 13, 14 anos. Não que isso não seja necessário, mas o São Paulo tem uma nova linha de ataque muito interessante em relação à produtividade, em relação a o quão isso pode ser interessante de forma rápida e imediata para o jogador passar a render no time profissional ou o São Paulo fazer uma venda. Então é muito bacana contratar jogadores de 17, 18, 19 anos já prontos para o profissional ou quase prontos para o time profissional, porque o jogador dando errado, você pagou 800 mil, o São Paulo paga geralmente nos jogadores 800 mil, 700 mil, 600 mil, 1 milhão, paga-se isso por esses jogadores. Caso dê errado, o São Paulo consegue vender por 10 milhões, 15, se der certo, o São Paulo consegue vender por 50, 60, 70 milhões de reais, então isso é muito bacana. Isso é muito bom que o São Paulo está fazendo. Além de ter esse apelo financeiro, não ter que esperar tanto por uma formação de garotos da base, isso tem que continuar. Tem que continuar esse trabalho antigo com a base de formar desde muito pequeno, mas não precisa ser todos. O São Paulo, é muito bom isso que o São Paulo está fazendo, de atacar essa nova linha da base de jogadores já de pré-prontos, jogadores de quase formados, porque você ganha um grande valor técnico no time titular ou vende o jogador no time principal, né? Ou vende o jogador. Então isso é muito bom, isso que o São Paulo tá fazendo. Já vemos vários jogadores nesse sentido. Tem um, né, que é o Gustavo Santana, que é um centroavante que veio dessa forma, já veio mais velho e tá pra... nós temos uma vasta lista de jogadores bons, né? Tem o TT, não é um atacante, né? Não é propriamente um centroavante, mas tem o Gustavo Santana, Rian, tem o Paulinho, são muitos jogadores bons nesse cenário, jogadores que já estão há bastante tempo no São Paulo e jogadores que nem tanto. Gustavo Santana é um exemplo disso, que pode trazer muitos ativos para o São Paulo, que pode render muito para o São Paulo. Então isso é muito bacana, isso é uma nova linha muito boa do que o São Paulo está fazendo em relação à base, porque assim, tem que ter os jogadores aquelas promessas máximas, mas diminui a frustração. Quanto tempo nós esperamos por Nestor e Igor Gomes, por exemplo, e eles não deram o retorno que nós esperávamos. Até mesmo o Sara. O Sara, ele foi vendido, parari, parará. Te digo que o Sara tá jogando muito lá fora, independente. Não estourou, não trouxe o retorno que nós esperávamos, igual o Antony ou o David Neres, por exemplo. Então, a aposta é alta para o jogador virar muito. É claro que o São Paulo sempre formou muitos bons jogadores, né, em várias quantidades, mas, por exemplo, a leva do Sara, que deu muito mais certo que Nestor e Igor Gomes, por exemplo, não vingou, não virou da forma como nós esperávamos, a se comparar com Antony, David Neres, Luiz Araújo, um pouco mais para trás
traz Lucas Moura, não virou daquele jeito. Então o São Paulo faz muito bem agora porque diminui a frustração, diminui a margem de erro. Agora não vai depender só daqueles garotos que estão desde muito pequenos no São Paulo. Você também tem jogadores da base que já são contratados, já são ativos do clube pré-prontos, já são contratados ali para fazer para a base, mas já em processo quase que final para ir para o time profissional. Então eu acho muito bacana, acho muito valoroso isso que o São Paulo está fazendo. Vitor Noé, volante de 18 anos, é o novo reforço do São Paulo. E volante, né? Nós já temos grande expectativa em relação a isso, porque é uma posição que o São Paulo ainda precisa. Nós temos os jogadores dessa posição, mas é sempre bom ter volantes, ter meio-campistas no time principal do São Paulo Futebol Clube. Galera, Rian Francisco voltando! E aí? E aí, é extraordinário, né? É extraordinário. Esse tem o potencial para ser um dos melhores centroavantes do futebol mundial, com o que nós vemos hoje, né? Com o que nós conhecemos do Rian Francisco hoje. Ele é nível Europa alta, ele pode ser um dos melhores atacantes do futebol mundial, não só brasileiro, como futebol mundial, e volta, e agora daqui a pouco estará à disposição para o técnico Hernan Crespo em um valor muito grande, né? Com um valor muito grande, tanto técnico como de mercado. Já vinha jogando, é um cracaço, tem tudo para dar certo no São Paulo, e esse aqui não tem, né? Não tem, será que vai jogar bem? Não, ele já vinha jogando muito bem no time profissional. É um jogador muito frio, muito técnico, com muita qualidade. Então, o Rian Francisco é um ganho gigantesco para nós que estamos precisando melhorar o ataque, né? São Paulo tem um baita de um elenco, tem pelo menos um baita primeiro time. Tem também banco à altura, né? Com o André Silva, que eu já vou falar. André Silva, com o Rian, com o Cauli. Tem muitos jogadores, Ferreirinha, muitos jogadores de valor no banco também. Tem Lazaga, tem muito jogador. Wendel, que eu não gosto, não tô gostando, mas é um jogador muito caro, que é banco. Então o São Paulo tem um elenco fortíssimo. São Paulo tem um elenco fortíssimo, só que não jogou nada contra o Palmeiras. Independente das polêmicas da partida, não jogou nada contra o Palmeiras. Então, imagine o Rian entrando no lugar do Luciano ou do Lucas naquele jogo. Poderia ter feito um gol. Ele faz gols mesmo. Então é um ganho técnico muito grande. E a volta do Rian, bem como a do André Silva, nós não precisamos olhar mais pro Tapia, né? Tapia, eu acho ele um cara super ok, esforçado, mas é muito fraco tecnicamente. O Tapia, ele se esforça, mas o Tapia, ele prova o quão é fácil fazer gol no São Paulo, né? O quão é tranquilo jogar no São Paulo. Tranquilo não, tem muita pressão e tem que ter mesmo, mas é relativamente fácil fazer gol quando você joga num time da grandeza do São Paulo. São pouquíssimos clubes que o São Paulo vai enfrentar na temporada inteira que batem de frente. Um Flamengo, um Palmeiras, Cruzeiro. São pouquíssimos clubes que estão numa situação melhor que a do São Paulo hoje, né? Então, o resto é tudo inferior, assim. Claro, como eu falo isso com muito respeito, mas são clubes menores ou clubes que não atacam o São Paulo. Então, o Tapia mostra como isso é fácil. Então, não precisar mais contar tanto com o Tapia é muito bom isso é espetacular, porque agora nós temos o Rian e o André Silva para compor esse elenco. Caleri voltou e tá com uma volta muito boa, detonou, jogou igual o homem contra o Palmeiras, não se escondeu. Caleri é o nosso Caleri. Voltou sendo o nosso principal jogador, né? Um dos nossos principais, nosso principal centroavante. E aí já tem na sombra dele dois caras bons, né? O André Silva, banco, pra mim um bom banco, e o Rian, que esse aqui não sei se é banco, se é, né, voltando, porque esse tem potencial pra ser melhor do que todos, do que o André Silva e até mesmo do que o Caleri. Mas isso é maravilhoso e aí nós não precisaríamos não precisamos mais contar tanto com o Tapia, né? Isso pra mim é um ganho técnico também muito grande. Gente, Danielzinho Crespo pisou na bola, né? Foi muita sacanagem o que ele fez com o Danielzinho. Uma coisa assim simplesmente patética, né? Estamos vendo o Felipe Luiz, né? Amanhecemos aí com o Felipe Luiz sendo demitido, né? Imagine, uma coisa que é interessante nesse Flamengo é que eles sabem que o time pode render muito mais. Eu não sei se eu tô totalmente de acordo, assim, isso não importa, né? Com a demissão do Felipe Luiz, mas uma coisa que é interessante é que acho que eles ainda
pensam naquele Flamengo do Jorge Jesus. E eles acham que os treinadores têm que fazer isso do Flamengo. São Paulo precisa ter esse Crespo. Por mais que o São Paulo esteja realmente numa situação diferente, não tem o mesmo elenco, não tem a mesma estrutura hoje do Flamengo, né, em questão financeira, é inaceitável, né? Admitir, aceitar tudo que esse Crespo faz, né? Esse cara já era pra estar fora, assim, com todo respeito à pessoa do Crespo, trabalho assim muito ruim, né? Muita sacanagem o que ele fez com o Danielzinho. Não compro, já falei aqui antes. Ele falou que tava machucado, não compro. Danielzinho entrou no segundo tempo, pra mim parecia muito saudável fisicamente. Acho que o Luan foi escolha dele e nada contra o Luan. Nada contra o Luan, só não queria o Luan naquele jogo, porque o Luan não vem jogando. Luan não vem jogando e o Danielzinho tava tudo encaixado. Pra mim é pardalzice, invenção, mais uma alteração, mais um elemento, mais uma característica desse trabalho ruim que o técnico Hernan Crespo faz. Tenho muito carinho pela pessoa do Crespo, mas como técnico pra mim fraquíssimo e sacanagem de tirar o Danielzinho naquela sequência. Poderia, né? Por que ele não pergunta? Ele pergunta pro Lucas e pro Luciano. Ele pergunta, ele já falou. E aí, dá pra jogar? Preciso de você. Dá pra jogar? E aí? Será que ele fez a mesma coisa que o Danielzinho ou será que ele só sacou? Não foi muita sacanagem o que ele fez com o Danielzinho de cortar o cara nesse jogo contra o Palmeiras. E pra mim, aquilo que eu falei, eu não vou comprar o discurso do Crespo, porque cai por terra no momento em que ele colocou o jogador que ele não entrou de titular, ele colocou no jogo. E o Danielzinho melhorou o time, tava bem, tava rápido. Então quer dizer que o Danielzinho tava com um problema físico e o Luciano tava com o físico 100%. Papagaiada, né? Palhaçada. E está fazendo isso com o Ferreirinha também. Também. É um técnico que pra mim não consegue extrair muito, não espero mais nada e agora ele não faz a melhor gestão em relação ao Ferreirinha. Ferreirinha tá mal, mas o Ferreirinha pra mim é um bom jogador e é um cara que deveria ser mais utilizado no São Paulo. Tudo bem, tava funcionando muito bem o time antes do Crespo mesmo destruir, né? Marcos Antônio, Danielzinho e o Bobadilha com o Lucas, o Luciano e o Caleri. Tá funcionando muito bem. Hoje o Ferreirinha pode ser banco de São Paulo, mas nem usar. Ele poderia contra o Palmeiras, depois que o São Paulo tava perdendo, que o São Paulo não tava bem, porque o São Paulo não jogou nada. Independente se poderia ter ganho, se empatou, eu acho que o São Paulo mereceu perder do Palmeiras pelo que jogou. Teve a questão polêmica do pênalti, mas pelo que jogou, eu achei que o São Paulo mereceu perder pro Palmeiras sim. E aí ele nem pensou em colocar o Ferreirinha, porque o Ferreirinha, por mais que não esteja bem, podia mudar as características do São Paulo naquele momento. Ele viu que não deu certo o Luciano e Caleri contra o Palmeiras. O Lucas não jogou nada. Inclusive, Lucas, jogar, né? Jogar. Eu vou cobrar de você ou do Luciano? Eu vou cobrar de você. Quem que é o nosso craque? Quem que é o cara que jogou Champions? Quem que é o cara que ganhou a Copa, que ajudou muito, que contribuiu demais pra ganhar a Copa do Brasil? O Luciano era banco na Copa do Brasil. Você que é o craque. Então tem que ser cobrado de você, né, Lucas? Você que é o bom de bola. Agora vai ficar com essa papagaiada de sintético? Você vai ter que jogar, meu irmão. Você vai ter que jogar e você é o melhor do time. Jogar, né, Lucas? Então, no momento em que não funcionou Lucas, Luciano e Caleri, ele poderia ter colocado um Ferreirinha pra tentar mudar, pra tentar forçar mais nas alas, pra tentar um cruzamento, sei lá, alguma coisa pro Caleri. Então, pra mim, é mais uma característica do Crespo que mostra, né, que ele não é bom, porque infelizmente, ele não é bom treinador. Acho uma ótima pessoa e já falei aqui antes, pra mim é um técnico de coletiva. Pra mim, ele se prepara muito mais pra coletiva, pra vir com discursos inflamados, né, pra inverter situações de forma muito coerente, né, ele falando ali, você fala assim, caramba, né, o cara tá falando a verdade. Mas assim, pra mim, ele inverte, pra mim, ele é muito mais um técnico de coletiva do que um técnico de campo hoje, tá? Galera, então, pra mim, ele poderia trabalhar melhor, muito melhor com o que ele tem na mão. E fora o derrotismo, né? O derrotismo no esporte eu acho inaceitável. São Paulo pode ganhar ou perder, como aconteceu com o Palmeiras. Pode ganhar ou perder, mas a forma como perde e a forma como ele justifica as derrotas e como ele nos prepara porque ele nunca nos preparou pra vitória, ele nos prepara pra derrota. Ele fala que ele não vai... Ele dá a entender que ele não vai ganhar nada, que vai perder tudo, né? Então, isso pra mim é uma postura, assim, em relação a esporte, em relação à competitividade, inaceitável. Isso pra mim é uma das coisas que mais me pega no Crespo. Galera, Lucas Ramon é impressionante o que joga com esse cara. Ele é superior em tudo, né? Superior em tudo no São Paulo. Ele ganhou todas as divididas contra o Palmeiras. Ele bateu de frente com o Piquerez, que pra mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje. Tem bons laterais esquerdos, tem o Lodge, tem o Telles, tem muitos bons, né? O próprio Cuiabano.
Tem no Flamengo também o Alexandre, o Lucas, Ayrton Lucas. Tem muitos bons zagueiros no futebol brasileiro. Zagueiros. Laterais esquerdos. Mas pra mim o Piquerez é o melhor. E o Lucas Ramon, ele arrebentou o Piquerez. Não é que ele arrebentou, mas nos embates ali, de carga física, de velocidade, ele detonou. Então esse Lucas Ramon não é brincadeira, ele tem um senso, ele é um futebol muito superior. Então enriquece demais, né? Assim como o Danielzinho. 2 caras que vieram na mesma pegada no Mirassol. É impressionante. E o Crespo, não vamos esquecer que ele sacaneou demais o São Paulo e o Danielzinho. Deveria ser mandado embora, né? E eu falo isso aqui da forma mais tranquila possível por conta de todo o contexto do trabalho do Crespo no São Paulo. Ele é capaz de fazer isso com o Lucas Ramon, ele é capaz de desmanchar o ataque, zaga, tudo isso, né? Então, mas pelo menos nós sabemos que temos jogadores agora muito bons, que é a chegada desse Lucas Ramon, que chegou idêntico ao Danielzinho no meio campo e o Lucas Ramon na lateral direita. Galera, o São Paulo pode negociar, né? Tem o Pedro Ferreira, tô esperando isso, o Pedrinho Ferreira, né? Tô esperando, caso o São Paulo venda, o novo presidente Ailton Assis, que ele faça boas negociações diferente. Ele tá fazendo coisa diferente tudo da antiga gestão, ainda bem. Espero que as negociações também, caso ocorram, sejam muito melhores. Ele já nos deu uma prévia disso, não liberando o Marcos Antônio, valorizando o Marcos Antônio, continuando com o Marcos Antônio, valorizando, fazendo uma estratégia muito boa de mercado. Então que continue para mudar. Caso ele vai vender o Pedro Ferreira ou o Bobadilla, Pedro Ferreira é o Dortmund, né? Borussia Dortmund, que tem interesse no Pedrinho Ferreira. E o Bobadilla é o Betis. Pedro Ferreira é um jogador que a gente já espera ser vendido, é um jogador da base que a gente entende, né? Caso seja vendido, é um jogador com muita qualidade também. Um jogador pedindo passagem do time, né? É um jogador que pode amanhã ou depois vir pro time profissional de São Paulo. O Pedrinho Ferreira tem muita habilidade, tem muita qualidade, mas a gente entende a venda dele pelo momento que vive o clube, né? Então tem que vender o Pedrinho Ferreira por pelo menos, sem ele jogar, uns 60 milhões de reais. Sem ele jogar. Caso ele esteja jogando e em destaque, uns 100 milhões. No mínimo pelo Pedro Ferreira. No mínimo. E o Bobadilla é a mesma coisa, o Bobadilla tá sendo valorizado. O Bobadilla não é tão novo, não é uma joia da base, né? Porque esses jogadores de base, assim, joia da base muito novos, tem que ter um valor muito mais alto. Bobadilla não tem o valor de mercado de um jogador da base, mas é um jogador que tá bem no São Paulo e sempre teve interesse de vários clubes. Então o São Paulo pode faturar muito com o Bobadilla. Agora tem interesse do Betis, já teve interesse de vários outros clubes. O Bobadilla, desde que chegou no São Paulo, tem essa conversa dele sair, de uma possível saída pelo interesse que ele desperta nos outros clubes. E o Bobadilla não é tão novo, mas é novo. Mas é um jogador novo também. Então o São Paulo precisa mudar agora. O Harry Macias, o novo presidente, tem tudo para mudar uma coisa que nós precisávamos demais, que é em relação ao valor, a venda de jogadores, que estava patético. Mas a gente entendeu por que a antiga gestão fazia isso, né? A gente entendeu um pouquinho para onde ia o dinheiro de São Paulo, por que o São Paulo está tão falido e tão endividado. Longe, né? São Paulo tem muito dinheiro, mas nós entendemos um pouquinho por que o clube estava jogado, né? Dessa forma. Deu para ver um pouquinho com o que as notícias que escancarou, né? O que acontecia, pelo menos, né, financeiramente pelo São Paulo, que está longe de falência. Eram pessoas diretamente tentando destruir o São Paulo e não conseguiram, ainda bem. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou atualizando, trazendo sempre aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.